Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Graças a Deus, aleluias. Cumprimento os nossos irmãos internautas com a santa paz do Senhor. Gostaria de também os convidar a abrir as vossas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Amém? Aonde a palavra do Senhor se revela assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Convido os irmãos a curvar as vossas cabeças, a fechar os vossos olhos, a elevar os vossos pensamentos ao trono da graça, acreditando que Deus está neste lugar. Amém? E quando eu digo neste lugar, eu vos afirmo, é no templo, é na morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus habita em nós. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, sabemos nós que nós não somos dignos de estarmos aqui. Reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E reconhecemos também a tua justiça, a tua severidade contra os pecadores. Podemos contemplar, mediante as tuas palavras, quanto caos e quanta destruição já sobreveio sobre a humanidade devido aos nossos pecados. Por isso, nesta hora, Pai, nós não queremos nos encontrar assim, pois também te conhecemos como um Deus misericordioso, um Deus amoroso e um Deus piedoso, que deixa bem claro nas Sagradas Escrituras que se nós reconhecermos as nossas culpas, se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo não apenas para nos perdoar, como também deles não se lembrar mais. Meu Deus, me perdoa. Perdoe a tua igreja. Receba a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, como filhos amados. Deus, o que eu estou te pedindo nesta hora, eu sei que a obra é grande, não é apenas uma cura, não é apenas uma bênção, é o seu perdão,
para podermos reconciliar contigo em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao bom nome do Senhor, porque de fato e de verdade Deus é bom. Acima de qualquer pensamento que você possa ter a respeito de Deus, algo eu quero que você grave na tábua do teu coração: que Deus é bom. Amém? E isto pode até aparecer uma contradição, e eu já vou dizer que servir a Deus é uma eterna contradição. Ou seja, nós nos contradizemos muitas vezes, principalmente quando diz respeito à palavra, a nossa expectação, a nossa expectativa, os nossos desejos, quando comparado às promessas do Senhor. Amém? Não foi por acaso que eu li o verso 6 e depois o verso 1. E às vezes a maneira de Deus operar ou trabalhar em nossas vidas foge à lógica, foge à regra, foge à exatidão do tempo, foge aos meus critérios, como também aos teus. É algo contraditório, porque boa parte de nós veio aqui em busca de algo. Boa parte de nós, acredito que veio em busca de um milagre. Boa parte de nós espera sair daqui de uma maneira direta ou indiretamente recebido por Deus, e de uma maneira que Deus possa se manifestar da forma visível, palpável. Ou seja, se eu estiver com um tumor, eu tocar nele e ele já não existir mais. Se eu estiver com uma dor, eu a procurar e ela já não existir mais. Parece contraditório eu dizer isto quando eu começo a examinar as Escrituras, quando eu começo a examinar os nossos heróis na fé. Parece muito contraditório eu estar aqui hoje, mencionando de algo que a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus já está entre nós. Quando eu digo contraditório, porque eu olho ao meu lado, eu não encontro nada especificamente dizendo a respeito, ou pelo menos não da minha maneira natural de ver. Cadê esse reino? Parece que todos os dias ao acordar eu vejo as mesmas coisas, nas mesmas expectativas, ou seja, levantar, trabalhar, voltar para o meu lar, e eu não contemplo isso. E quando eu estou aqui na presença de Deus, assim como vocês, e busco por Deus por uma cura, e ao tocar a parte doente ou enferma do meu corpo, eu ainda continuo encontrando. É contraditório comigo mesmo dizer: mas cadê o Deus a qual eu ministro todas as noites? Em particular, vim buscar Ele pelo meu milagre nesta hora. É contraditório servir a Deus. Deus não tem lógica. Por mais claro que algumas pessoas tentam buscar Deus, por mais nítido que possa parecer, mas tem um louvor que diz mais ou menos assim: nem o crente nem o ateu, ninguém explica Deus. E não apenas a Deus, como também a sua obra. Como eu posso dizer que eu sirvo um Deus bom, maravilhoso, como eu vi na obra do Senhor, o Senhor devastando reinos e permitindo que os servos de Deus assim o façam? Uma contradição, porque Deus disse: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho.
regra, lei, mandamento de Deus que não pode ser quebrados. Como eu posso servir a Deus ou não me contradizer com os meus pensamentos? Quando eu digo que eu sirvo a um Deus de paz, a um Deus que proporciona a minha paz, mas eu encontro os discípulos de Jesus Cristo, os primeiros apóstolos, sendo perseguidos, sendo afrontados e, por que não, mortos por esta palavra. Então eu automaticamente começo a ver e a identificar que a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus se manifestar, não é do jeito que você veio buscar aqui hoje, me perdoe dizer, mas é da maneira que Ele quer se apresentar. Talvez o motivo de você estar aqui é apenas por uma benção física, terrena, simples, material. Mas o motivo mais profundo na mente e no coração de Deus é que nós saímos daqui convencidos, convertidos. Nós saímos daqui nesta noite com fé nele. Porque dizer que Deus existe, ainda que por frases, por pensamentos ou por nomes diferentes, muitas pessoas testificam: não, Deus existe. Existe um ser que domina todo o universo, isso se chama cosmos, isso se chama poder do universo. Existe um Criador que não sabemos como, mas sustenta todas as coisas. Algo que eu não consigo explicar, a ciência não consegue explicar, mas com poucas palavras ele diz: não, tudo aconteceu pelo Big Bang. Ultimamente, já o Big Bang não é o início de todas as coisas. O último estudo que eu vi, antes do Big Bang havia alguma coisa. Ou seja, ainda que o cientista afirma que tudo começou no Big Bang, mas eles têm que ceder. Antes do Big Bang já existia Deus. Já havia um Criador. Então Deus existe. Um Criador existe. E não basta saber que Ele existe. O cientista, o ateu, o paganismo, a idolatria, todos eles criam um Deus. Mas não basta saber que existe um Criador. Tem que ter fé. Tem que ter fé para acreditar que Ele é galardoador. Ou seja, mesmo na contradição que você pode, não estou dizendo que vá, mas pode sair daqui com o mesmo problema que fez você vir aqui. E o propósito de trazer aqui é somente o teu problema físico, terreno e carnal. Mas o propósito de Deus é que você creia nele. Independente de qual seja a maneira dele agir, a maneira dele trabalhar, mais uma vez eu digo, é surreal. Não dá para acreditar que talvez aos meus olhos poderia muito mais fácil nem ele ter se levantado naquela cruz, ou após ter sido levantado, ele ter sido manifesto. Eu sou Deus, recebi do corpo glorioso o poder de Deus, e a humanidade toda teria que se prostrar e reconhecer daí por diante. Ou seja, já não haveria mais problemas. Deus já haveria ter liquidado o pecado, acabado com o mal, e eu já nascido no mundo totalmente perfeito. Mas não basta. Eu tenho que acreditar que Ele poderia ter feito isso, mas eu tenho que ter fé que Ele ainda fará isso um dia na minha vida. Um dia, não agora mais terreno, não mais carnalmente, não mais desejando as coisas da matéria, coisas que perecem, coisas que se corrompem, coisas que se contaminam, coisas que se perdem, mas uma vida espiritual, celestial. Muda um pouco o foco agora. Creia em Deus, tenha fé em Deus. Versos 1 do capítulo 11 diz que a fé é o firme
firme fundamento daquilo que se espera, que não se vê. É a prova. Meus olhos não estão contemplando, não estão vendo, mas é realidade. Então eu disse que aos meus olhos eu não vivo no meio do reino de Deus, mas pela fé eu já estou nele. Pela fé eu posso contemplar ele todos os dias. Pela fé eu anseio ele todos os dias. Imagina a vida dos nossos heróis na fé. Podemos começar por Abraão. Como seria a história de Abraão se ele não tivesse crido? Aonde estaria a pessoa de Abraão agora? Talvez enterrado na antiga Mesopotâmia. Talvez mais um entre os muitos. E se ele não tivesse transmitido essa fé para os seus filhos, Isaac, Jacó, o que seria dos nossos pais na fé, se eles não tivessem acreditado? Imagina na vida de José, o que seria da história do Egito, o que seria da história da humanidade? Talvez você já está começando a dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? O que seria da tua vida? Já parou para imaginar se esses homens não acreditassem? Pois bem, se esses homens não acreditassem, talvez a Bíblia teria uma formação diferente. A obra de Deus, ela deveria ser feita, ser realizada, concretizada. Provavelmente outros personagens poderiam ter entrado. Abre aí um parênteses na ministração desta noite. Se você não crê que ele é galardoador daqueles que o buscam, talvez o teu nome não esteja escrito no livro da vida. Se você não crê que ele é galardoador daqueles que o buscam, talvez quando as trombetas tocarem, você continuará nesta terra. Pastor, mas essa terra é boa. Talvez porque você não crê, quando acabar essa terra, virá a dor eterna, o sofrimento eterno. Eu sugiro, lute contra a aparência das suas vistas. Ainda que a luta, ainda que o problema, ainda que a situação seja tão difícil e tão complicada de levar, creia que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Por falar em fé, eu gostaria de levar os irmãos até o Evangelho de Lucas e de Mateus, em apreço. Quando Jesus volta, não precisa de abrir a Bíblia não, Lucas capítulo 6, se não me falha a memória. Quando Jesus volta a Cafarnaum, justamente depois de um dia provavelmente árduo de trabalho, ainda que você possa dizer, pastor, mas Jesus não trabalhava. Irmãos, um dos piores e um dos serviços mais árduos é pregar o Evangelho, é ministrar ao coração das pessoas, é tentar fazer com que as pessoas acreditem, é fazer com que as pessoas creiam. Então Jesus, com certeza, era um dos grandes trabalhadores para fazer com que as pessoas que estavam com ele cresçam. E você vai ver que pessoas andaram com ele e morreram sem crer que ele fora o galardoador, o recompensador. Perderam a sua salvação. E nessa volta, o Senhor é abordado por um certo, ou pelo servo de um certo soldado. A Bíblia não fala o nome dele, mas diz que ele era um comandante, um centurião, ou seja, sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade havia 100 homens. Mas o que preocupava esse centurião era apenas um dos seus servos. A Bíblia diz que ele estava moribundo e enfermo. Provavelmente a morte já estava se aproximando deste jovem.
creio que era jovem, me perdoe contradizer talvez o seu pensamento, mas quando o Senhor ouve a quem estava buscando ajuda, os servos do centurião, provavelmente também judeus, dizem: olha, é lícito que o Senhor vá socorrer, porque esse centurião também tem nos ajudado e levantou a nossa sinagoga onde podemos adorar o nosso Deus. Ou seja, esse centurião acreditava que existia um Deus, ainda que os romanos conheciam muitos deuses, o centurião aparentemente apreciava o Deus de Israel e já ouvia falar que Jesus fazia milagre. Ou seja, Jesus recompensava quem acreditava nele. Jesus sabe como recompensar aquele que confia nele. E o Senhor de bom grado agora começa a caminhar em direção à casa do centurião. Mas antes dele chegar, uma leva de amigos do centurião o interrompe e diz: olha, é melhor o senhor não entrar, porque assim como eu não fui até o Senhor, por não me achar digno de ter com a tua santidade, com a tua bondade, de ter com a tua misericórdia, eu encontro-me numa posição mais difícil agora. Não é justo que o Senhor entre também no meu lar. Eu sou um pecador. E se tem algo que eu reconheço todos os dias, é que eu não sou digno de tomar este lugar. Eu não sou digno de estar aqui. Não é pelos meus méritos, não é pela minha força, é pela misericórdia de Deus. E o Senhor, quando ouve isso, agora chama a atenção e para continuar ouvindo o que os servos ou os amigos tinham para dizer. O centurião manda avisar: porque eu também sou um homem de palavra, um homem de autoridade, um homem de responsabilidades. Ou seja, existem homens aos meus cuidados, e basta uma palavra minha dizer a eles: vai, e eles vão. Se eu disser fica, eles ficam. Uma palavra que eu disser é uma ordem. E eu creio, o centurião disse, eu acredito que uma ordem do Senhor também, o meu milagre pode acontecer. Jesus se espanta com aquela atitude, fica abismado com aquela situação e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Talvez você não percebeu o conteúdo da mensagem ainda. Vamos ficar com o primeiro passo da sua vinda aqui, talvez. Você tem fé que uma palavra de Deus você vai sair daqui curado, renovado, fortalecido, revestido? Você tem fé que basta uma palavra de Deus e o seu lar, a tua vida financeira seja mudada? Você realmente acredita no que eu estou mencionando, que o Deus a qual eu estou ministrando é o Deus do impossível? Habita no teu coração de fato e de verdade a certeza disso? Mas e se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus na tua vida? Se caso Deus não realizar os sinais, maravilhas e prodígios, como os fariseus da época de Jesus Cristo queria que Ele fizesse, mostra-nos um sinal para que creiamos. E o Senhor disse: uma geração perversa me busca um sinal, ou me pede um sinal, mas nenhum sinal eu darei,
a não ser o do profeta Jonas. Jonas não fez fogo cair dos céus, Jonas não fez o mar, o rio se abrir, Jonas não fez ninguém ressuscitar. Jonas simplesmente por 3 dias caminhando sobre a cidade de Nínive, capital do reino da Síria, dizia: arrependei-vos. Ou melhor, talvez não seja esse o propósito que Jonas caminhava, mas Jonas dizia: daqui 40 dias o Deus dos céus vai destruir vocês. Daqui 40 dias fogo dos céus descerão e enxofre vai consumir as vossas vidas. Não há como escapar, não há onde ir, o que fazer, porque o fogo vai descer. A palavra de Jonas foi tão veemente e as pessoas consideraram aquilo, porque aproximadamente 100.000 almas se converteram durante aquela pregação, que havia um Deus, e esse Deus estava irado com o pecado. Havia um Deus que estava realmente indignado com a situação que aquele povo estava vivendo. Então já começamos a dizer a você nesta noite: existe um Deus que se indigna com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas culpas. Existe um Deus que está indignado com a nossa falta de fé, com a nossa falta de sensibilidade à presença dEle. Não importa se Deus está aqui ou não, o que importa é que eu estou aqui. O que importa, para falar a verdade para você, é que se Deus não estiver aqui, não adiantaria estarmos aqui. E se Deus está aqui, e se Deus diz que está indignado com os nossos erros, pecados, culpas, e a frieza do nosso coração, assim como aconteceu em Nínive, o povo se rasgou, se vestiu com trapos, jogou cinza sobre as vossas cabeças, se arrependeu dos vossos pecados. Deus se arrependeu do decreto que havia dito. Não adianta dizer que eu acredito, que eu tenho fé em Deus, que Ele pode me curar, mas se eu também não disser que se eu não me arrepender, a minha vida vai continuar da mesma maneira. Se eu não me converter, eu jamais me encontrarei com Deus da maneira que eu almejo. O Senhor olha naquela palavra do centurião enviada pelos seus servos como algo tão maravilhoso, que diz: assim como você crê, assim como você acredita, vai acontecer, ou já aconteceu. O que você veio buscar hoje? O que você espera encontrar aqui hoje? Que Deus está sendo anunciado na tua vida? Um Deus bom ou um Deus bonzinho? Qual é o tipo de Deus que te instruíram na sua infância? Um bom velhinho que todo final de ano vem e traz um presente para você porque você foi uma boa criança, uma boa pessoa? Ou Deus a qual eu estou ministrando, que diz: uma vez eu te visitarei, uma vez eu virei até você, e se você não for encontrado de uma maneira digna, como um bom servo. Vocês se lembram da parábola dos 10 talentos? Vocês se lembram das parábolas do servo fiel, dos 2 filhos? O Senhor está prestes a visitar esta terra novamente.
e não é puxado por um trenó com algumas renas do nariz vermelho. O Senhor não voltará como bom velhinho, mas o Senhor voltará como Deus soberano e eterno, para dar a cada um segundo as tuas obras, segundo a sua fé. Jesus está voltando, e não importa o que você esteja passando agora. Pastor, é porque o senhor não sabe o quando está doendo, o senhor não sabe como o problema está difícil, e talvez você esteja como eu algum tempo atrás. Eu não tenho problemas, eu sou jovem, eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho beleza, eu tenho sabedoria, eu tenho astúcia, sou esperto, sou capaz. Uma das coisas que mais apreciamos nos jovens foi o que mais me afundou no pecado: a coragem, a ousadia, em alguns momentos até mesmo com medo. Superei o medo para praticar o pecado, para praticar o erro. Aprove a Deus eu ainda estar aqui hoje. Como eu disse para minha esposa ontem, colhendo os frutos do meu pecado, colhendo os frutos dos meus erros do passado, porque boa parte do que eu sofro hoje é consequência do que eu plantei no passado. Uma vida de mais de 30 anos servindo ao mundo e ao pecado, caminhando lado a lado com o inimigo. Hoje, com pouco mais de 10 anos na presença de Deus, tentando plantar algo melhor. E que em nome de Jesus Cristo, que eu estou plantando no teu coração, levando a palavra de Deus, você entenda que Deus existe, assim como você crê. E que não adianta apenas dizer que Deus existe, mas você tem que ter fé que Ele vai te recompensar. Ter fé é acreditar naquilo que não se vê, mas aquilo que se espera, naquilo que os olhos não podem contemplar, mas o coração testifica: real, Deus existe e Ele está voltando. Ter fé é negar a mim mesmo, as minhas vontades, aquilo que os meus olhos veem, aquilo que os meus sentidos contemplam, para experimentar um pouco, diga-se de passagem, muito pouquinho, a presença de Deus aqui nesta terra. Quando eu digo que é muito pouco, em dois sentidos. No sentido literal, que são os raros momentos que nós dobramos os nossos joelhos, são os raros momentos que nós lemos a palavra de Deus, são os raros momentos que realmente nosso coração palpita quando sentimos a presença de Deus. E num sentido um pouco mais restrito agora, só um pouco, porque o todo de Deus ainda está por vir, porque a glória de Deus ainda há de chegar. Assim como o centurião acreditava que bastava uma palavra de Deus, a vida do servo dele iria melhorar. Eu gostaria que você acreditasse que basta você acreditar, a sua vida também pode melhorar. Como? O que eu devo fazer? Entrega a tua vida para Ele, confia nele e tudo Ele fará por você.
Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres morreram segundo Jesus Cristo. Nações inteiras foram destruídas. Muitos dos heróis contidos aqui no capítulo 11 de Hebreus, gostaria de ter ouvido o que você ouviu hoje, ter contemplado o que você pode contemplar hoje. Muitos creram e alcançaram a vida eterna, mas muitos, infelizmente, muitos deixaram de acreditar. Tudo fará a diferença se você simplesmente crer e acreditar e confiar e falar com Deus nesta noite. Deus, como acreditar se eu não o vejo? Como acreditar se eu não o sinto? Como continuar andando nesse propósito se eu não sou tocado? Como alcançar a vida eterna se nem na terrena eu consigo ser feliz? É nesse porquê agora que eu gostaria de nós entrarmos junto a Deus, não questionando a sua existência, mas questionando o que está errado, o que está fora de lugar, o que está fora de contexto. É questionando a nós mesmos: por que eu peco tanto? Por que eu erro tanto? Por que eu sofro tanto? Por que eu murmuro, reclamo tanto? Por que os meus pés não se firmam? Por que o meu coração não é totalmente voltado para Deus? Assim como diz Paulo, as coisas que eu quero, eu não faço, mas as coisas que eu não quero, acabo fazendo. Para todas as tuas perguntas, a única resposta é: creia em Deus, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Creia em Deus, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, em santidade. Creia em Deus, porque eu posso te afirmar, poderia estar muito pior. Poderia. Nada que sobrevém sobre a tua vida é tão pesado que você não possa resistir. E quando você não suportar mais, Ele ajuda a carregar esta cruz. Santo, 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 santo Deus. Não mais em contradições com a tua palavra,
mas agora em contradições comigo mesmo, porque eu sei o que é certo, também sei o que devo fazer. Pois hoje eu conheço o caminho. Hoje eu sei o que te agrada. Então me ajude nesta caminhada, Senhor. E não somente a mim, meu Pai, mas aos que nos ouvem nesta noite. Deus, se é por esta luta, Senhor, que eu me aproximarei mais de Ti, a minha vida eu entrego em Tuas mãos. Me ajude a confiar. Se é por estas batalhas, Pai, que a igreja alcançará mais graça e mais a Tua presença, dê condições, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dê condições à igreja, Senhor, para lutar de uma maneira digna, de uma maneira honrada. Dai-nos mais de Ti, Senhor, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença, Senhor, mais de Ti, Senhor, em nossos corações, em nossos lares, juntamente às nossas famílias. Meu Deus, mais de Ti junto aos nossos filhos, aos nossos netos, no coração dos nossos pais. Oh Espírito Santo de Deus, pessoas pedindo por um socorro, não apenas um auxílio, porque o auxílio, Senhor, muitas vezes nós encontramos em algumas outras coisas, mas o socorro é quando nós não suportamos mais, é porque já não resistimos mais. Porque não sabemos mais o que fazer. Um socorro, porque não sabemos mais o que dizer, nem mesmo a nós mesmos. Em nome de Jesus Cristo, socorre esta alma, socorra esta vida, pois é preciosa. Me perdoe trazer a memória, mas foi por esta vida, que o Senhor morreu, foi por ela que o Senhor suportou toda dor, toda humilhação, foi por esta vida que o Senhor deixou o Teu trono de glória, se fez homem neste mundo, para mostrar a ela o valor que ela tem. Talvez ela perdeu a percepção do valor de uma vida, ela perdeu a percepção do valor da própria vida. Não deixa, Senhor, ela afundar. Não deixa essa alma perecer. Meu Deus, e é no nome de Jesus Cristo de Nazaré é que eu ordeno agora, espírito de engano mentiroso, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Eu te ordeno
não é um pedido, é uma ordem direta. Em nome de Jesus Cristo, saia dessa mente agora. Você que tem escurecido, você que tem ofuscado, não permitindo essa pessoa ver o perigo que ela está correndo, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, se retire agora, saia do lar dela, em nome de Jesus Cristo. Toda influência maligna, em nome de Jesus Cristo, espírito de engano, você não tem poder, você não tem autoridade neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, que essa mente vai se abrir, essa pessoa há de compreender, em nome de Jesus Cristo, ela não é um erro, ela não é obra do acaso, essa pessoa te pertence, Senhor. Eu profetizo sobre este lar, eu profetizo sobre esta família, eu profetizo, Senhor, sobre a tua igreja. Meu Deus, a restauração e a comunhão, Deus, a intimidade contigo. Ah, Senhor, e não importa com espinho ou sem espinho, entendemos nesta noite que a tua graça nos basta, o teu amor é que nos trouxe aqui. Santo, 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 santo. O Senhor é que santifica, é o Senhor que purifica.
Aleluias. Glória a Deus. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, não é simples a vida do cristão. Não é da maneira que eu espero que seja. Mas a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor, então tem que ser da maneira que Ele quer. É da forma dEle. Acredite, Ele está trabalhando por você. Creia. Talvez a forma que Ele te trouxe aqui hoje, ou está tentando aquebrantar o teu coração, está doendo. Está difícil suportar. É incompreensível às vezes você dizer que busca um Deus a todo instante, a todo momento, acredita nele, a coisa não acontece da maneira que você quer. Poderíamos discorrer vários porquês nesta noite, mas seria apenas projeções, pensamentos, teses. A única certeza que eu posso te dar nesta hora, creia, tenha fé em Deus, confie a sua vida, o teu propósito nas mãos do Senhor. E como diz aos Hebreus, é só mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de tempo, irmãos. O que há de vir, virá e não tardará. Como diz outra parte das Escrituras, o desejado de todas as nações também virão. O desejado, Jesus voltará. Ele não deixou você ir para sofrer ou padecer. O propósito de estarmos aqui é para testificarmos a todos quantos pudermos dizer: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Buscai enquanto se pode achar, buscai enquanto está perto. E como o próprio Jesus diz: e cedo venho. Aquele que tem, guarde a tua coroa, para que ninguém a roube. Guarde o que você tem. Guarde a santidade, um caráter cristão. Guarde a tua alma e o teu coração para o Senhor. Guarde o teu corpo, o teu lar, a tua família. Reserva-os para o Senhor. O único, como eu tenho ensinado, que tem ganho com o teu distanciamento, com a maneira de você menosprezar e às vezes até desprezar a presença e a palavra de Deus. O único que ganha com isso é o diabo. O único que ganha com os nossos pecados é o diabo. Eu não vejo você feliz testificando: eu pequei. Você pode até saciar a tua carne momentaneamente, mas depois de um porre vem a ressaca. Depois de um gesto errado vem a consciência. Depois de uma mentira vem a verdade. Eu não vejo Deus se alegrando com o teu erro, com o teu fracasso. Eu não vejo Deus feliz com a tua dor ou com o teu sofrimento. É só o diabo. É só ele que está no pedestal, que está no lugar em destaque, dizendo: eu estou vencendo.
eu estou levando esta pessoa à perdição e à destruição. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, esse laço foi quebrado. Em nome de Jesus Cristo, não há mais porquê você ainda desejar a velha criatura. Não há mais porquê buscar mais o erro, sabendo que existe um Deus que vai te trazer um galardão, a sua recompensa, a sua coroa, as suas vestes, um novo corpo, uma vida eterna na glória dele. Amém? Eu agradeço a presença dos nossos irmãos internautas que pôde compartilhar conosco este momento, que Deus possa continuar vos abençoando, que se for da vontade do Senhor, nós muito em breve nos encontraremos lá, quem sabe ao término deste culto, todos nós possamos aí ter a alegria de nos abraçarmos no reino do Senhor. Todavia, se isso não acontecer, até sexta-feira, nós nos encontraremos novamente em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém? Irmãos, você que foi abençoado,